A paz do Senhor, que Deus abençoe você que está aí, que vai ouvir essa mensagem. Eu queria falar aqui sobre 4 reis que se encontram lá no livro dos reis de Israel ou em Crônicas, né? Isso que eu vou dizer está especificamente no livro de Crônicas, no segundo livro, né? Esses 4 reis que eu vou falar foram reis de Judá. Alguns foram bons, outros foram mais ou menos bons, teve um que foi ruim. E cada um desses reis vai nos revelar uma verdade. Então, evangelista, qual é o elo que esses reis têm? Qual é a aplicação que você quer aplicar para a minha vida acerca desses reis? Eu vou falar agora. O primeiro rei é Uzias. O segundo rei, seu filho Jotão. O terceiro rei, o filho de Jotão, chamado Acais. E o quarto rei, o filho de Acais, chamado Ezequias. O primeiro rei, chamado Uzias, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, com o passar do tempo, ele se orgulhou, se ensoberbeceu e se achou no direito de entrar dentro do templo para fazer o serviço que era destinado ao sacerdote. Ele quis oferecer incenso no altar de incenso, né? E era um trabalho do sacerdote. Ele, por orgulho, né? Ele quis fazer da sua maneira e do seu jeito, né? E a Bíblia diz que saiu-lhe a lepra na sua testa e ele ficou leproso. O segundo, seu filho Jotão, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas porém a Bíblia diz que ele não entrou dentro do templo, né? Nos dá a entender que ele não quis, que ele não fez o que o pai dele havia feito. Porém, ele ficou afastado do templo. Porém, ele ficou afastado da casa do Senhor. Ele decidiu, talvez por medo, né, de se afastar, né, da casa e do templo. O terceiro é Acais. E esse Acais, a Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o que ele fez, evangelista? Uzias, né, entrou no templo e quis fazer do seu jeito. Jotão não quis saber mais do templo. E Acais? A Bíblia faz questão de dizer que Acais, além dele fazer o que era mal aos olhos do Senhor, buscar conselho onde não era para buscar, ele faz uma coisa terrível. Ele fecha o templo. Ele fecha a porta do templo. E Ezequias? A Bíblia diz que Ezequias foi um dos maiores reformadores que a Bíblia mostra, um dos maiores reformadores. Ele fez uma grande reforma, andou nos caminhos do Senhor. E a primeira coisa que ele faz quando ele se torna rei, sabe o que ele faz? Ele abre a casa do Senhor que estava fechada. Ele abre o templo que estava fechado e esquecido. Evangelista Rafael, então qual é a mensagem? Qual é a aplicação? Esses reis são 4 tipos de pessoas. Uzias representa o tipo de pessoas que no começo da sua caminhada, do seu ministério, ele até faz o que é reto aos olhos do Senhor, mas com o passar do tempo, muitos se orgulham, com o passar do tempo, muitos se ensoberbecem e entram dentro da casa do Senhor e querem fazer do seu jeito. Entram na casa do Senhor e querem fazer da sua maneira. Não dão mais ouvido ao sacerdote como Uzias. Não dão mais ouvido ao sacerdote. Não dão mais atenção. Não querem ser subordinados. Não querem ser liderados. Eles querem fazer do seu jeito. Eles querem liderar. O orgulho tomou o coração deles. Eles não sabem esperar o tempo de Deus, né? E o que vai acontecer? Eles vão pagar um preço. Eles vão pagar um preço. A lepra vai vir, porque eles querem fazer do jeito deles. Eles querem adaptar a Bíblia da maneira deles. Eles querem adaptar a palavra do Senhor da maneira que Ele quer viver. Mas não é a gente que tem que se adaptar, não é a Bíblia que tem que se adaptar na gente. A gente tem que se adaptar na Bíblia. A gente tem que se adaptar à palavra de Deus, querido. Então, o primeiro tipo de pessoas, Uzias representa o primeiro tipo de pessoas, que é aquelas pessoas que entram dentro da casa do Senhor, que estão na casa do Senhor, mas não aceita, né, ser subordinadas, não aceita ser lideradas por uma autoridade que querem fazer do seu jeito. Mas o segundo, evangelista, Jotão, o segundo tipo de pessoa que representa Jotão, são aquelas pessoas que arrumam desculpas para não vir para a igreja, né? Jotão viu o que aconteceu com o pai dele e por isso ele se afastou do templo. E tem muitas pessoas que falam: eu vou orar em casa, eu vou buscar a Deus em casa, eu vou servir a Deus em casa,
né? Porque na igreja acontece isso, acontece aquilo. É desculpa para viver da maneira que ela quer viver. Porque servir a Deus é renúncia, e muitos não querem renunciar. Então elas têm a desculpa: não, eu estou orando em casa, irmão. Uma coisa é você orar em casa, lógico que Deus vai responder, vai ouvir. Você tem intimidade com Deus, você pode ter intimidade com Deus em qualquer lugar. Mas, irmãos, a melhor coisa é nos congregarmos, irmão. A melhor coisa é estar no calor da igreja, no calor do corpo. Não existe vida fora do corpo, entenda isso. Não existe, a igreja não é individualista, você não é igreja, você sozinho não é igreja. Você representa a igreja, mas você sozinho não é igreja. A igreja só é igreja quando ela está unida, ela se torna um corpo, ao qual Cristo é o cabeça. Então para com esse negócio, para de ir na ideia dessas pessoas que falam para você: você tem que sair dessa bolha, você tem que sair dessa gaiola, você pode servir a Deus em casa, irmão. Jesus sempre amou estar ali no templo com o seu povo, a presença dele está dentro do templo, a glória e o fogo é o sinal da aprovação dele. O fogo e a glória desceu aonde? No templo. Quando o tabernáculo foi terminado de Moisés, a glória do Senhor encheu o templo, encheu o tabernáculo. Quando os discípulos estavam reunidos no dia de Pentecostes, a igreja estava reunida no ambiente. A presença de Deus desceu ali. Na casa de Cornélio, quando a igreja estava ali, Pedro e mais alguns irmãos e a família de Cornélio que eles se converteram, o Espírito Santo desceu ali, porque isso se torna a igreja. Naquela época não tinham templos como tem hoje. Hoje, pela misericórdia de Deus, o Senhor permitiu ter o templo. E o templo é a casa de Deus, irmão. Mas evangelista, a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Você sabe o que significa isso? Você entende o contexto? Quando o apóstolo Paulo fala isso, quando Estevão fala isso, isso não significa que Deus não habita no templo. Significa que Deus não habita exclusivamente ali. Deus não está preso em quatro paredes. Mas quando a igreja se reúne no templo, é óbvio, é lógico que Deus vai estar ali, que Deus vai se manifestar ali. Então não deixe de congregar, irmão. Para de ser orgulhoso. Sabe esses desigrejados, essas pessoas que saíram da igreja e falam: vou servir a Deus em casa. Aí bota um montão de desculpa. Fala que na igreja, não vou para a igreja porque o pastor faz isso, não vou na igreja porque é fulano e fofoqueira. Irmão, não existe igreja perfeita, irmão. Jesus repreendeu as igrejas da Ásia. Para uma, Deus disse que o primeiro amor tinha acabado. Para outra, Deus falou a todo lado de fora, batendo na porta: deixa eu entrar. Para outra, ele disse que era uma igreja morna. Para outra, era rica por fora, mas pobre por dentro. Mas a Bíblia diz que ele repreende e castiga todo quanto ama. Ele não mandou sair. Ele mandou se arrepender. Arrependa-te. Mas e o terceiro, evangelista? O terceiro, Acais. Qual é o tipo de pessoa que representa Acais? O tipo de pessoa que representa Acais, que fechou o templo, fechou a porta, são aquelas pessoas que abriram a porta do seu coração e expulsaram o Espírito Santo. E depois fecharam a porta para ele não entrar mais. São pessoas que se afastaram. São pessoas que trancaram a porta do seu templo, da sua casa. Não tem mais intimidade, não tem mais oração, não busca mais, se afastou. A porta está trancada, a porta está fechada. Mas em nome de Jesus, querido, o próximo agora é Ezequias. Ele vai restaurar o templo. Assim como Josias, quando ele resolveu restaurar o templo, quando ele resolveu limpar o templo, ele achou a palavra que estava escondida. Talvez a palavra de Deus está escondida dentro de você. Você escondeu ela, você fechou a porta do templo, escondeu a palavra, sumiu. Você já não é mais como antes, você já não ora mais, não prega mais. Mas a palavra está escondida. Mas eu profetizo que ela vai ser achada. É só você começar a varrer a tua casa. Só você começar a limpar ela. Quando você começar a limpar, quando você começar a trazer uma restauração para o teu templo, para a tua casa. E você fazer igual Ezequias, porque Ezequias é o tipo de pessoas. Que abriu a casa, a porta do templo. Essas pessoas são as pessoas tementes. Essas pessoas são as pessoas que não abrem mão de servir a Deus.
Essas pessoas são pessoas que haja o que houver, o meu templo vai estar aberto para que a presença de Deus entre e faça morada. Mas eu quero dizer para você, se você está como Acais, com a tua casa fechada e a palavra de Deus sumida, em nome de Jesus, faça como Ezequias, abra a porta da casa do Senhor, abra a porta do teu coração, faça igual Josias, faça uma grande reforma dentro de você, porque quando você fizer isso, assim como aconteceu na vida de Josias, veio um grande avivamento. Eu profetizo que virá um grande avivamento e uma grande reforma na sua vida, e tudo será diferente, tudo será mudado para a honra e glória do Senhor. Fica essa palavra, amém?